de Deus. O texto encontra-se no livro de Juízes, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 30. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 30. É um texto que traz a respeito de Jefté, que fez um voto ao Senhor. Ele, diante de uma situação, ele acabou falando algo, e a despeito deste voto, gerou muitas situações, muitos comentários, e hoje nós vamos ver a respeito desse texto o que realmente aconteceu, né? Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 30. Diz assim o texto: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Amém? Podeis assentar. Esse texto requer atenção, requer que nós prestemos bastante atenção e venhamos a entender alguns pontos aqui levantados. Alguns pregadores, alguns comentaristas fazem afirmações de que Jefté ele tinha sacrificado a sua filha, ou seja, matado a sua filha para o Senhor. Eles fazem essas afirmações baseando-se até quando Deus requereu de Abraão ao seu filho Isaque. Só que tem um detalhe completamente diferente. A questão de Isaque
era que, primeiro, Abraão ele tinha uma fé em Deus. Ele amava a Deus de uma maneira que nem mesmo ele sabia o quanto ele amava a Deus. Deus, então, ao falar com Abraão que queria o seu filho, observe que Abraão, ele não contou a ninguém, mas quando ele vai para o monte para sacrificar o seu filho, ele diz uma coisa aos outros moços. Ele diz o seguinte: vocês vão ficar aí, que eu e o jovem iremos e tornaremos. Ora, se ele ia para sacrificar o seu filho, ele disse que iriam e voltariam, é porque ele tinha a fé de que mesmo que tirando a vida de Isaac, Deus era poderoso para tornar da vida a Isaac. Só que no momento que chega lá naquela situação, então o anjo do Senhor brada a Abraão dizendo: não faças isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. É claro que Deus sabia, é claro que Deus conhecia. Só que existe um detalhe: Deus ele quer manter uma relação conosco, ele mantém um diálogo conosco, ele se aproxima de nós, ele fala conosco de uma maneira e de uma linguagem que nós possamos compreender, para vermos realmente que Deus não está distante de nós, pelo contrário, Deus está próximo de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o amam de todo o seu coração. É por isso que muitas vezes algumas pessoas vão expressar que eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi a voz de Deus, e isso não é mentira, isso não é fantasia, isso é verdade. Por quê? Porque no momento em que você procura ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, Deus vai falar sim a você profundamente, de uma maneira que você, ouvindo a sua voz, você compreenderá, você entenderá e não será confundido. E isso serve para aprofundarmos cada vez mais e mais a nossa intimidade com o Senhor, porque Ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas, em todos os nossos caminhos. Amém? Pois bem, só que alguns vão levantar alguma questão dizendo o seguinte, que Jefté, como eu já falei aqui, disse que antes de sair da batalha, ele tinha feito um voto ao Senhor, através do qual ele ofereceria a Deus em holocausto quem primeiro da porta de sua casa lhe saísse ao encontro, caso o Senhor lhe concedesse a vitória sobre os seus inimigos. Então, quando Jefté retornou, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi sua filha, e ele então recusou-se a não honrar o voto que havia feito. Assim alguns interpretam. Só que a Bíblia diz que houve um sacrifício, houve o cumprimento de um voto que Jefté tinha feito. Veja comigo aí no versículo 30, novamente, do capítulo 11, que Jefté, ele fez o que ao Senhor? Um voto. Ele votou, dizendo que se Deus concedesse a ele os seus inimigos, ele iria cumprir o voto. E de que maneira? Dizendo: aquele que saindo da porta de minha casa, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Aí já entra uma confusão, porque holocausto vem de um termo hebraico chamado olã, que significa aquilo que sobe. Lá no livro de Levítico, no capítulo 1, está descrito a respeito do sacrifício, a respeito do holocausto que era colocado no altar, era colocado para o Senhor, no qual
havia o quê? Um fogo que consumia completamente aquele sacrifício. Então alguns chegam e começam a afirmar que ele realmente sacrificou, que ele matou a sua filha para cumprir isso daqui. Só que nós temos agora, irmãos, que observar um detalhe. Veja comigo aí no livro dos Salmos, Salmos de número 66, no versículo 13. Salmos de número 66, versículo 13, que está escrito assim: entrarei em tua casa com holocaustos e pagar-te-ei os meus votos. Veja que é importante nós cumprirmos os votos. Mas tem um outro detalhe. No livro dos Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 5, está escrito aqui assim: vários conselhos práticos. E aí no versículo 2, no capítulo 5, versículo 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E aí no versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Veja que a palavra do Senhor está dizendo em Eclesiastes capítulo 5, que aquele que faz um voto tem que cumprir. Se não cumprir, é voto de tolo. E também está orientando que não saia da boca nenhuma palavra precipitada, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas ou falam coisas precipitadamente e que depois não serão cumpridas. Observe que Jesus, ao revelar que seria morto, que seria preso, seria morto, castigado, veja que Pedro disse que, ainda que todos o abandonassem, ele não abandonaria Jesus. Mas na hora da situação, Pedro negou. E Jesus tinha admoestado ele: tu me negarás. Mas ele disse que não. Ele desmentiu Jesus. Mas Jesus, conhecendo todas as coisas, sabia que ele ia negar. E no momento fatídico, Pedro negou. E o que aconteceu? Ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. E o que foi que Pedro fez? Pedro se constrangeu e saiu e foi chorar amargamente. Muitas vezes estamos na igreja, estamos buscando ao Senhor e o Senhor tem nos advertido, admoestado que nós venhamos a ter vigilância para não cairmos na fé, para não desviarmos. E muitas vezes algum irmão, alguma irmã usada por Deus vem falar conosco e a gente negligencia. E lá na frente a gente tropeça. Falamos coisas precipitadamente. É por isso que tudo tem que proceder do nosso coração. Ainda mais um voto em relação ao Senhor. Porque as coisas de Deus são coisas sérias. Veja que lá no tempo de Josué, quem levantou Josué foi Deus. Josué teve vitórias, mas teve um determinado momento em que Josué, ele fez um acordo com os gibeonitas, um povo, dali de uma região que estava disfarçado. Ele fez um acordo com aquele povo, sem consultar a quem? A Deus. E depois que descobriu que aqueles gibeonitas eram pessoas mentirosas e eram dos inimigos, eles não poderiam mais matar aquele povo. Por quê? Por conta de um acordo que tinha sido feito entre Josué e os príncipes, a liderança da congregação. E aí
não poderiam mais tocar naqueles gibeonitas que viveram no meio do povo de Israel. Mas quando Saul é levantado como rei, Saul mata os gibeonitas e mais tarde vem uma terrível fome e Davi, agora já rei, ele vai questionar o que é que está acontecendo, por que tudo isso, por que essa situação? Aí Deus diz, é por causa de Saul e de sua casa sanguinária que matou os gibeonitas, que não poderiam matar. Por quê? Por causa de um acordo. É por isso que nós aqui estamos debaixo de um acordo, de um voto, estamos aqui debaixo de um compromisso, de algo que Deus, na pessoa de Jesus, nos resgatou. É por isso que o diabo não pode tocar em nós, porque nós pertencemos a Jesus. Mas no momento em que nós deixarmos de pertencer a Jesus, o diabo terá toda a legalidade e o direito para nos tocar. É por isso que o texto diz que o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus, porque houve um compromisso. Jesus, ele, ao ser enviado à terra, ele veio para cumprir e executar a vontade de Deus Pai, e ele cumpriu. Ele cumpriu o acordo, ele executou toda a obra redentora, expiatória e vicária, em prol de quem? De toda a raça humana. Mas aqueles que, ao reconhecer esse sacrifício e entregar a sua vida a Jesus, então alcança o perdão de seus pecados e automaticamente está livre da condenação eterna. E o diabo não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela foi comprada pelo sangue poderoso de Jesus. Então, meus amados, vejamos que o voto é muito importante. E Jefté aqui, ele, ao afirmar que aquele que saindo da porta, ele iria oferecer como sacrifício, ele fez um voto precipitado. Por quê? Havia uma situação dos filhos de Amon. E aí ele, no anseio de querer resolver isso, ele fez o quê? Ele buscou a Deus e disse, Senhor, vamos fazer aqui um voto. E fez um voto. Agora, Deus, ele é fiel, ele deu a vitória. Mas agora Jefté teria que cumprir esse voto. E que voto era esse? Era o sacrifício da sua filha? Era para matar sua filha? Aí muitos entendem que sim. Mas aí nós vamos ver que não é bem assim, que a coisa não é bem assim. Acompanhe comigo. Esse Jefté, versículo 34, diz assim, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Aí ela saiu toda alegre, com adufes, com danças, e ela era a filha única de Jefté. E agora, aí Jefté, ele vai se turbar, ele vai se entristecer, porque ele vai ter que cumprir o voto que ele fez. O que foi que ele disse? Que ofereceria em holocausto. Meus amados, veja comigo, no livro de Romanos, capítulo 12, Epístola aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Veja o que é que o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar. Diz aqui, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não é assim que está escrito?
Pois bem, veja agora comigo no livro dos Salmos, Salmos de número 50, versículo 14. Lá em Romanos diz que o nosso corpo, é oferecido em sacrifício santo e agradável ao Senhor. Salmo de número 50, no versículo 14 diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Agora, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim: Epístola aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência que o Senhor nos tem dado. Então, meus amados, veja aqui o sacrifício de louvor não é somente tirando a vida, mas dentro de uma colocação, uma metáfora, uma ilustração, aqui está sendo colocado como uma dedicação. A nossa vida ao Senhor é um sacrifício. A maneira de nós vivermos diante de Deus, na presença do Senhor, agradando-lhe em tudo, não amando o presente século, não amando as coisas do mundo, é um sacrifício. Então veja que o apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Que nós oferecemos ao Senhor um sacrifício, sacrifício de louvor, o nosso culto, a nossa vida, o nosso corpo em santidade é um sacrifício agradável ao Senhor. Portanto, nós temos que entender aqui que Jefté, o voto que ele fez, essa oferta em holocausto, aqui não é como muitos entendem, de sacrificar a sua filha, de tirar a vida da sua filha, como alguns entendem. Até porque é o seguinte, muitos vão dizer que Jefté ofereceu a vida de sua filha ao Senhor, dada a natureza inviolável de um voto feito a Deus. E outros vão observar que o holocausto envolve o sacrifício de uma vida e justificam esse procedimento tendo por base que o voto a Deus tem precedência sobre tudo, até mesmo sobre a vida humana. Agora, outras razões vão apresentar aqui o seguinte, que não é necessário admitir que Jefté tenha oferecido um sacrifício de morte, Primeiro que Deus, na sua lei, como está descrito no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, no capítulo 20, versículo 2 até o 5, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, e também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, é contra a questão de sacrificar a vida humana, porque isso os povos pagãos faziam em relação às entidades pagãs, a demônios. E o que é que está sendo então aqui? O que é qual é a clareza desse sacrifício, desse voto aqui, já que ele não sacrificou a sua filha, como muitos entendem, tirando-lhe a vida? Que sacrifício foi esse? Acompanhe comigo, versículo 36. E ela disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Meus amados, veja que há uma questão aqui que não poderia mais ser revogada. Ele tinha aberto a boca e feito um voto: aquilo que sair, eu vou oferecer em holocausto. A filha, ela entendeu e ela aceitou, porque ela está dizendo a ele: olha, meu pai, não volte atrás não, o que o senhor falou vai cumprir. Então, já vemos aqui que não é uma questão de morte.
Já vemos aqui que não é uma questão de tirar a vida dela, como muitos estão até pregando e alguns ensinam, porque Deus não iria aceitar isso, porque seria contrário à questão daquilo que está estabelecido nas leis de Deus. Há um detalhe aí. Alguns podem até dizer, mas Jesus morreu. Mas tem um detalhe, que no Antigo Testamento, o animal, o cordeiro que era oferecido em sacrifício, ali era uma tipologia de Jesus. Tanto que Jesus, ao passar, João Batista, avistando a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até porque, lá no Antigo Testamento, o animal, quando era morto, tinha que ter o quê? Não podia ter mácula, não podia ter mancha, tinha que ser perfeito. Essas exigências já estavam sendo dirigidas a Jesus, significando que Jesus, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele é todo perfeito. E ele era aquele que substituía a raça humana, porque nós não poderíamos nos livrar do domínio de Satanás. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz que foi necessário que Jesus, ele fosse semelhante a nós, participando o quê? De carne e sangue, significando, assumindo a condição de homem, para nos representar, nos substituir. Então a morte de Jesus, ela foi vicária, significa, ela foi a morte substitutiva. Ele morreu por nós, para nos dar vida. Mas aqui, vemos que Jefté, ele se turbou. A sua filha diz: não, meu pai, o senhor falou, agora o senhor vai ter que cumprir. Acompanhe comigo o versículo 37. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Aí ela foi e passou um período lá chorando. Meus amados, veja o seguinte, que no contexto de Israel, uma mulher que não gerasse filhos era um opróbrio, era uma situação muito vexatória. Opróbrio vem de um termo hebraico chamado erpá, que significa vergonha, vexame, ignomínia, desprezo. É por isso que Raquel, lá atrás, ela disse o quê? Dá-me um filho, senão morro. As mulheres, elas tinham que gerar filhos. Então, essa situação aqui, que foi colocada, a filha de Jefté, na verdade, o sacrifício aqui, esse holocausto, na verdade, é o quê? Ela vai permanecer virgem todos os dias da sua vida. Vai ser uma virgindade perpétua. Ela não vai relacionar-se com homem algum. Com isso, ela não terá filhos e também não deixará descendência de seu pai. Então, ela passará por um opróbrio durante todos os dias da sua vida. É uma situação em que ela irá trazer sobre ela. Olhe, o Senhor fez um voto, eu vou cumprir esse voto, vai ter que ser cumprido. Jefté, ele ficou turbado, por quê? E agora? Eu não vou ter descendência. A minha filha não vai gerar filhos. A minha filha não vai poder casar com ninguém. Ela se privou de algo que é necessário para a mulher, porque Deus não disse que o homem e a mulher, unindo-se, gerem filhos. Ela não era estéril, mas ela se privou para poder obedecer aquilo que foi votado.
aquele compromisso que foi acertado. Então ela aí vai para os montes chorar. Ela foi não de tristeza, mas de angústia, no sentido de deixa eu aqui me desabafar, que eu vou aqui me preparar, porque agora eu vou ter que obedecer. Todos os dias da minha vida eu tenho que cumprir isto, porque assim como Deus foi fiel, dando vitória aos inimigos, eu também serei fiel ao Senhor. E Jefté tinha que obedecer isso aqui, ele tinha que cumprir. E ele ficou triste, turbado, por quê? Porque ele expôs a sua filha a uma situação de vergonha. Está vendo que muitas vezes nós não tomamos cuidado com o que nós votamos, com o que nós fazemos compromisso, ainda mais diante de Deus, que Deus não se agrada de voto de tolo. E às vezes nós falamos coisas que não iremos realmente cumprir e que vai nos comprometer. Deus permite para mostrar a nós mesmos se nós vamos ser fiéis a Ele. É por isso que o escritor lá em Timóteo diz assim: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, continuando aqui, versículo 38, e disse ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Aí, equivocadamente, alguns vão dizer que Jefté matou a sua filha. Só que não aconteceu nada disso. Quando se lê o texto por completo, diz aqui, e ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a celebrar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Ou seja, depois desse episódio, depois de um longo tempo, as mulheres em Israel iam para um local nos montes, passavam 4 dias comemorando ou celebrando essa atitude que a filha de Jefté teve. Que isso aqui vai acarretar em uma situação lá na frente. Observe que todos os atos que nós fazemos aqui vai trazer consequências lá na frente. Eu vou mostrar daqui a pouco sobre isso aqui. Guarde bem isso, que iam as filhas de Israel de ano em ano a celebrar essa situação aqui, tá bom? Pois bem, primeiro, Jefté lhe cumpriu o voto sacrificando a sua filha em holocausto. Isso contraria as recomendações de Deus, como eu já falei, proibindo o sacrifício humano, como alguns tendem a dizer que foi um sacrifício, tirando a vida. Isso daí vai de encontro às Sagradas Escrituras. Outros dizem assim, que Jefté se teria valido, então, do livro de Levítico, da lei de Moisés, que diz que permitiam pagamento em ciclos de prata, para poder resgatar o valor da pessoa. Isso aqui não tem nenhuma coerência, por quê? Porque o próprio Jefté, no versículo 35, ele vai se turbar. Ora, ele poderia resgatar, eu vou resgatar o valor de minha filha. Então ele pagava em ciclos de prata, como está descrito na lei de Moisés, no livro de Levítico, no capítulo 27. Só que não foi isso que aconteceu, porque ele vai se turbar e a própria filha vai querer cumprir o voto que foi feito. Aí outros dizem aqui ainda, que Jefté teria separado a filha em virgindade perpétua, uma mulher sem filhos era o opróbrio em Israel, e o voto se cumpriu, impedindo a moça de casar-se e de ter filhos,
e de dar também uma descendência a Jefté. Isso seria visto como um sacrifício, tanto para ela quanto para o seu pai. Observe que essa jovem, ela realmente obedeceu aquilo que foi determinado. Foi um sacrifício que ela fez. Em alguns lugares, nós vamos ouvir isso. Faça o seu sacrifício, mas buscando algo material. Não, sacrifício não é isso não. O sacrifício é um sacrifício de louvor. É o sacrifício daquilo que o seu coração é cheio de gratidão a Deus, então você vai louvar ao Senhor. O sacrifício é a sua vida em santidade diante de Deus. Não é você dar nada material, mas é você entregar o que é de muito valor para o Senhor, a sua alma. É por isso que Jesus certa vez disse assim: havia um homem e que ampliou os celeiros. E aí dizia assim consigo mesmo: eu vou derrubar e vou construir muitos celeiros. E aí ouve-se uma advertência: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? E para quem está preparado? Então, o sacrifício é a nossa vida em santidade ao Senhor. E esta mulher, esta jovem, a filha de Jefté, ela obedeceu, ela compreendeu a situação, e o sacrifício foi permanecer virgem, vivendo uma vida de opróbrio, de vergonha. Poderia aqui, eu vou conjecturar, outras mulheres questionando: por que você não tem filho? Poderia ser até desprezada. Olha aí, não tem filho. Como Ana, que não tinha filho e era desprezada pela outra mulher. E aqui eu vou abrir um parêntese. Muitas vezes na igreja tem irmãs que desprezam as outras. Tem irmãs que zombam das outras. Tem irmãs que, porque recebeu algo, ou ganhou algo, ou tem algo, despreza a outra que não tem. Cuidado! Deus dá, Deus toma. Aquele que se ensoberbece cai. É por isso que o texto diz: Deus a um ele levanta, a outro ele abate. Porque soberbo Deus não ouve, ele só ouve aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Por isso que eu fiz questão de, ao me deslocar para cá, solicitar a oração da igreja. Porque a igreja, orando, Deus irá atender. Porque eu não posso confiar nas minhas forças. Eu não posso confiar no homem. A proteção vem de Deus. Porque quando Deus guarda, ninguém toca. Quando Deus estende a mão, estamos escondidos. Então, ao fazer esse voto, essa mulher poderia ser tratada até de uma maneira injusta. É por isso que ela foi chorar, se preparando para a vergonha que iria passar. Muitas vezes nós também não somos tidos como os imundos, como os desprezíveis do mundo, porque não concordamos com as coisas do mundo. Muitas vezes estamos em ambiente, alguém diz assim: sai daqui, irmão, eu não gosto desse crente, eu não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã, sem mesmo você dizer nada nem fazer nada, simplesmente porque você é luz, e a luz incomoda as trevas. E temos que compreender que a nossa cidade não é terrena, a nossa cidade é celestial. Porque desprezar a Jesus, odiar a Jesus, também vão nos desprezar e também vão nos odiar. Mas a gente não tem que se importar nem se preocupar com isso. Nós temos que entender que aquele que criou os céus e a terra, ele nos ama.
E Ele se importa conosco e Ele valoriza o nosso viver sobre a terra, porque nós o amamos de todo o coração. Então veja, meus irmãos, que ela então chorou, se preparou para viver assim, e o sacrifício foi esse: ficar virgem até o fim dos seus dias, e viveu uma maneira virgem, uma virgindade perpétua. Ela optou por ficar assim. Esse é o sacrifício que está descrito nesse livro, e não o sacrifício humano. Agora, trazendo agora, e eu vou finalizar, trazendo agora para a pessoa de Jesus. Observe que Jesus, ele no reino celestial, ele sendo Deus, sendo Criador dos céus e da terra, ele então torna-se homem, e sendo homem, ele já ciente de tudo, porque ele é onisciente, ele é presciente, ele sabia que seria rejeitado, odiado, desprezado, seria morto, passaria por tantas situações, tudo isso ele sabia, mas mesmo assim, ele preferiu, ele optou em assim fazer, simplesmente por amor. Olha o Salmo de número 22, versículo 6, que diz assim, é um salmo profético, em que diz assim: eu sou verme, não homem. O que é um verme? Olha o nível em que Jesus está se colocando, o mais imundo, o maldito, porque ele ao assumir os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas culpas, ele tornou-se o maldito, assumindo todo o pecado que não era dele, pois ele é santo, mas ele morreu por nós. Ele se tornou o quê? O opróbrio, uma vergonha. Estava ali na cruz do Calvário, pendurado, sendo humilhado, caluniado, xingado, exposto numa situação ridícula. E tudo isso por um sentimento: amor. É isso que nós temos que entender. O amor levou Jesus a deixar a sua glória para morrer pelo homem pecador. É por isso que para o Senhor nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. Ah, não é uma oração bonita, não é uma pregação bonita, não são boas roupas, mas é uma vida em sinceridade com Deus, agradando a Deus em tudo. Ali tem pessoas pecadoras, estão xingando, eu não vou participar daquilo não, se desvia do mal, Deus honra. Ah, eu estou ali, não participo de todas as festas não, porque está se mantendo o quê? Íntegro. Vamos ali, não, eu vou fazer uma coisa aqui, vai meditar na palavra, vai orar ao Senhor, ou seja, está buscando ao Senhor, é como a palavra diz, buscando ao Senhor, invocando o seu nome, ou seja, buscando ter uma comunhão com Deus, viver em santidade. Isso agrada ao Senhor. Isso é um sacrifício humano. Os irmãos estão entendendo? Porque as mensagens que eu trago são mensagens da palavra de Deus, para que os irmãos venham a compreender, entender e crescer no conhecimento e na graça. Porque não adianta chegar aqui, gritar, pular, falar tanta coisa e sair do mesmo jeito que entrou. Nada disso. A cada dia que a gente vem na igreja, a gente é alimentado por este livro, que é a palavra de Deus. Amém?
Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus, nosso pastor Adailson.